Nós vamos receber, já está aqui conosco, o deputado distrital, ele que é colunista do Pleno.news, Tiago Manzoni. O deputado está com a gente aqui. Olá, Tiago, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. A gente está sem o áudio. Boa tarde, Monique. Boa tarde, Marcos. Agora com áudio. Agora com áudio. Deputado, deixa eu já te fazer a primeira pergunta. Eu queria que você colocasse para a gente suas impressões sobre esses depoimentos, sobre os atos, a suposta trama golpista, esses depoimentos todos que nós temos acompanhado nessa semana, e essas alegações de Mauro Cid, a ausência de materialidade, tudo em cima do que Mauro Cid está dizendo. Ora ele diz que não se lembra, esqueci, mas ele é mantido ali, apesar do seu discurso ter mudado 6 vezes, parece, enfim, várias vezes, né? E há uma acusação de que ele está debaixo de pressão do ministro Alexandre de Moraes, está sendo ameaçado. É um cenário muito conturbado, né? E eu queria que o senhor analisasse também a atmosfera que se tornou, que paira sobre esses depoimentos, uma atmosfera mais amena, mais amistosa, às vezes irônica. Queria que o senhor avaliasse das suas impressões sobre isso, por favor. Marcos, Monique, obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Quero falar publicamente aqui que para mim é uma grande honra poder fazer parte do grupo de colunistas do Pleno News. E respondendo à pergunta que você me faz, começando pela delação premiada, né, e pelo depoimento do delator Mauro Cid, me chama muito a atenção um fato em especial. O ministro Luiz Fux, por ocasião do recebimento da denúncia, falou uma frase que ficou marcada: quem fez 9 delações não fez delação nenhuma. Então, o único elemento que existe hoje a sustentar toda a peça acusatória é a delação única do Mauro Cid. Ele é o único delator. O Mauro Cid prestou tantos depoimentos e fez tantas delações diferentes entre si que a credibilidade do que ele fala é próxima de zero, né? E eu estou falando isso não do ponto de vista do ouvinte, mas do ponto de vista do processo. Alguém que dá tantas versões diferentes para os mesmos fatos e que se esqueceu, por exemplo, quando foi delatar de um pequeno detalhe, como o fato de ter recebido dinheiro e depois lembrou. Ora, e aí ontem foi desmentido por absolutamente todos os que depuseram, e pelas testemunhas, inclusive. Então, assim, essa delação, ela por si só não se sustenta de pé. Se a delação, que é o fundamento da denúncia, não se sustenta de pé, a denúncia vai por água abaixo, não há como esse processo prosseguir. E você usou uma expressão, Marcos, ao me perguntar, você usou a expressão trama golpista. Eu acho que hoje está muito claro para todo o Brasil que nunca houve uma trama e muito menos uma trama golpista. Não houve nenhuma possibilidade de que houvesse golpe, porque as pessoas não queriam isso. Essas pessoas todas que estão envolvidas no processo e que figuram como réus lá no processo, nenhuma delas queria golpe, pensou em golpe, falou em golpe. Nada disso foi conversado, de modo que não se sustenta nem a palavra trama, que foi essa expressão ela foi cunhada pelo jornalismo brasileiro, né? Não se sustenta nem a palavra trama e nem o golpismo. Então, para mim, está tudo muito claro. E ontem o brasileiro teve a oportunidade de assistir a todos os depoentes e formar a sua própria convicção sobre isso tudo. Deputado, a gente acabou de conversar com o advogado Jeffrey Chicchini, né? Ele que é advogado de um dos réus do 8 de janeiro. Ele foi enfático ao dizer que isso tudo foi criado para prender Bolsonaro, que o principal objetivo é prender Bolsonaro. Então, tudo isso que a gente que estamos assistindo, que está acontecendo, é para um fim que já existe. Qual a leitura que o senhor faz? A leitura que eu faço é que o presidente Bolsonaro é a maior liderança política do Brasil em muitos anos, né? Há muitos anos não surgiu uma liderança como ele, uma liderança que arrasta multidões,
uma liderança que forma outros líderes ao redor do Brasil, que não quer para si o holofote exclusivamente, que não quer para si o protagonismo de maneira exclusiva, que forma outras lideranças ao redor do Brasil e que fez nascer a direita brasileira, ou renascer a direita brasileira. Ele é um homem decente, ele é um homem simples, ele é um homem que fala ao povo brasileiro e o povo dá ouvidos à voz dele, e o que me parece é que tudo isso fez com que ele se tornasse uma espécie de inimigo do sistema brasileiro. E por sistema eu estou falando do estamento político burocrático brasileiro. Ao se tornar inimigo, obviamente, ele se tornou perseguido politicamente no Brasil. E um dos instrumentos que essa perseguição tem é também uma perseguição judicial que se faz contra ele. Basta ver o número de inquéritos que ele respondeu, que se abriram, né, que foram abertos contra ele, inquérito por causa de perturbação de baleia, importunação de baleia, inquérito por causa do cartão de vacina, inquérito por conta de um monte de coisa. Ele foi acusado de ter levado os móveis da casa onde ele morava, do Palácio da Alvorada, e depois descobriu-se que os móveis estavam lá. Todos os inquéritos foram encerrados, mas isso vai mostrando para o brasileiro a perseguição que se faz contra ele. E me parece, diante do depoimento dele mesmo ontem, lá no Supremo Tribunal Federal, que está muito claro para todo o Brasil que não houve crime nenhum cometido por ele, não houve sequer tentativa de crime de qualquer espécie pelo presidente Bolsonaro. Então, me parece que o sistema quer ele fora do jogo político e tem trabalhado para isso. Vou citar um outro exemplo aqui, que é a inelegibilidade dele, né? Ele está inelegível porque ele fez uma reunião com embaixadores e porque fez um comício. Será que essas são causas justas para manter o ex-presidente mais popular que o Brasil tem inelegível? Na minha opinião, não é justo, mas isso tudo revela a perseguição a que Bolsonaro está sujeito, e não só Bolsonaro, né? Ele é o mais perseguido porque ele é a maior liderança, mas nós temos outras lideranças de direita que sofrem a mesma perseguição, infelizmente. Agora, se a justiça for feita e se o processo for julgado de acordo com as provas que existem nos autos, eu não tenho dúvida que o resultado será a absolvição, né? A gente tem aí uma delação que são só alegações. Alegações não comprovadas e nada em um processo são absolutamente a mesma coisa. De modo que o que se tem hoje contra o presidente Bolsonaro é um nada jurídico. Eu até fiz uma postagem ontem que o que parece, né, isso tudo o que está acontecendo, faz a gente acreditar que o Bolsonaro não está sendo julgado pelo que ele fez ou que ele deixou de fazer. Ele está sendo julgado pelas palavras que ele proferiu que eventualmente ofenderam alguém. Mas isso não é motivo também de cadeia, isso não é tentativa de golpe. E se a justiça for feita, eu repito, o final desse processo, o desfecho desse processo vai ser a absolvição do presidente Bolsonaro e de todas essas pessoas hoje que estão lá no banco dos réus respondendo criminalmente, com base, repito, em uma única delação premiada que, a meu ver, são só alegações sem nenhuma comprovação. Manzoni, o doutor Jeffrey Schichini, que estava conosco agora há pouco, ele falou que esse é um processo em que a sentença já está pronta, já foi elaborada. Então, ele acredita na condenação. Eu quero repetir ao senhor a pergunta que fiz a ele. Diante da popularidade do presidente Jair Bolsonaro, que arrasta multidões por onde passa, e diante da fragilidade processual disso tudo que está acontecendo, o depoimento de Mauro Cid, que muda toda hora, a fragilidade material, né, comprobatória, o senhor acredita que o Alexandre de Moraes prenderá Jair Bolsonaro? Marcos, esse é um exercício de futurologia que assim, eu não gostaria de fazer. O que nós podemos hoje é analisar o que nós temos no momento atual. O que nós temos no momento atual? Uma delação baseada em alegações jogadas ao vento, um fenômeno midiático ao redor das falas do Mauro Cid, que mudam
de acordo com o momento e de acordo com os ventos que sopram ali naquela hora. Então, ele muda de versão toda hora a respeito dos acontecimentos, dos fatos, ele não comprova, isso é o que se tem. A gente tem depoimentos muito robustos, por outro lado, das pessoas que foram envolvidas nisso tudo, em especial do presidente Bolsonaro, que ontem respondeu a todas as perguntas de maneira muito objetiva, muito direta, dizendo o que aconteceu, dizendo o que não aconteceu. Me chamou a atenção que durante o depoimento do presidente Bolsonaro, ele não como é que eu vou dizer, ele não nega o fato de que às vezes ele carrega muito no discurso que ele faz. E alguns discursos foram lidos ali para ele e ele até se desculpou por eventuais palavras que tenham ofendido, que ele tenha falado e que eventualmente tenham ofendido algumas pessoas. E, por outro lado, ele esclareceu todos os fatos relacionados ao que está sendo apurado nessa ação penal. E esclareceu de modo a comprovar que não houve a prática de crime nenhum. Então, hoje, olhando para o processo, e ao analisar também até a postura do próprio ministro Luiz Fux, que foi o único ministro, além do relator, né, o ministro Alexandre de Moraes, o único ministro a comparecer aos depoimentos, fazer perguntas, foi o ministro Fux. Até pela postura dele e pelas perguntas que ele fez, a gente verifica que existe, pelo menos da parte dele, um mínimo de racionalidade e que o ministro Fux está olhando para o processo em si. Então, algumas perguntas, vou citar uma que ele fez. A minuta foi assinada? Ele perguntou para o delator, para o Mauro Cid. Essa suposta minuta aí foi assinada? Não, não foi assinada. Depois a gente descobriu que nem minuta existia. O que existia eram uns considerandos que foram expostos numa espécie de apresentação por slides, ou sei lá como é que aquilo foi apresentado. Então, o documento nem existia. O presidente Bolsonaro, ao responder, falou: eu não sei que documento é esse, porque tinha só considerandos lá. Foi perguntado enfaticamente se ele teria alterado o documento. A resposta foi: não, eu só vi os considerandos. Perguntado sobre se discutiu sobre, eventualmente, algum tipo de ruptura institucional, a resposta foi não. O que aconteceu é que nós impetramos uma ação na Justiça Eleitoral, recebemos uma multa de 22 milhões e então discutimos para ver se havia alguma alternativa constitucional, já que na Justiça Eleitoral a gente não teria o nosso pleito analisado e correríamos o risco de ter essa multa majorada. Nós discutimos alternativas constitucionais. Ao perceber que não existiam alternativas constitucionais, a discussão foi encerrada. Não há crime nisso, não há crime absolutamente nenhum. O presidente Bolsonaro também foi indagado, né? E aí é bom a gente lembrar que tudo isso começa, supostamente, pela dúvida sobre o processo eleitoral, sobre o modelo eleitoral brasileiro. E o presidente Bolsonaro coloca de maneira muito clara que duvidar não é crime, e de fato duvidar não é crime, e querer aperfeiçoar o sistema eleitoral brasileiro não é crime, não se consubstancia crime. E, gente, é importante que a gente diga, não existe crime sem lei anterior que o defina, né? E nem pena sem prévia cominação legal. Isso é um princípio elementar do direito penal. Então, que crime existe em discutir e querer aperfeiçoar o processo eleitoral brasileiro? Absolutamente nenhum, absolutamente nenhum. E toda essa história de trama golpista, dessa suposta trama, nasce dessa insatisfação com o modelo eleitoral, nos termos do que consta do processo, né? E isso tudo, segundo consta do processo, vai num crescente da acusação, que eu estou dizendo, vai num crescente até chegar no dia 8 de janeiro e passa pelos quartéis generais. O presidente foi indagado ontem pelas manifestações nos quartéis. A manifestação aqui em Brasília tinha acabado, gente. Não existe esse elo. Se existisse essa trama e se isso tudo pudesse fazer sentido na cabeça de alguém minimamente, que guarda minimamente a racionalidade, vamos supor aqui, hipoteticamente, que isso tudo tivesse acontecido dessa maneira. Não aconteceu, mas vamos supor que só por hipótese. Cara, se isso tudo passa pelas manifestações em frente aos quartéis e culmina no dia 8 de janeiro, então tem uma quebra nesse elo, que é o fato de que a manifestação em frente ao quartel-general aqui de Brasília tinha acabado absolutamente. Isso foi esclarecido na CPI aqui da Câmara Distrital,
Nós temos depoimentos da Polícia Militar, do Distrito Federal e do Exército Brasileiro dizendo que a manifestação tinha acabado, as pessoas tinham ido embora, tinha só 300 pessoas ali, das quais 150 eram moradores em situação de vulnerabilidade, moradores de rua que iam para lá porque ainda tinha comida de graça. Então, aquela manifestação tinha acabado. As pessoas que vieram para cá no dia 8 de janeiro vieram de outros estados, na sua maioria, e vieram de ônibus. Então, não existiu crime, não existiu trama golpista. O presidente Bolsonaro respondeu também, dizendo que, ora, quem está pensando em dar um golpe e precisa das Forças Armadas vai nomear os comandantes das Forças Armadas do próximo governo, do próximo presidente. Sabe? E é por isso, por essas coisas, que até o próprio ministro da Defesa do governo Lula diz que não há tentativa de golpe. O ministro José Múcio já falou isso várias vezes em declarações públicas, e isso tudo foi muito bem respondido ontem. E ainda que nós imaginássemos, Marcos e Monique, vamos imaginar o tipo legal. Vou só pegar o papel aqui para ler o tipo penal, né? Os tipos penais aqui de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Começando pela abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Ninguém tentou, não houve tentativa, e nesse caso aqui a tentativa seria punível. Não houve tentativa e não havia nem sequer os meios adequados para isso, meios hábeis para que isso acontecesse. Golpe de Estado, de igual modo, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Isso aqui é interessante, porque se essa tentativa de golpe, como dizem, realmente começou lá em julho de 21, era um autogolpe, né? Porque o governo legitimamente constituído era o governo do presidente Bolsonaro. Quer dizer, isso tudo não se sustenta em hipótese alguma, é tudo, a meu ver, uma grande tentativa de tirar do cenário político eleitoral a maior liderança da direita, que é o presidente Bolsonaro. Mas olhando só para o processo, não há como haver condenação. Não é que seria apenas uma injustiça, seria violar, seria, se houver uma condenação, essa condenação, a meu ver, ela virá de modo a violar o direito penal brasileiro e o direito constitucional brasileiro. Perfeito, Tiago. Você pode... desculpa. A gente agradece a sua participação. O horário hoje está um pouquinho apertado, está um pouquinho corrido. A gente tinha até mais temas para conversar com o senhor, mas infelizmente não vai dar. Mas você é da casa, né? Colunista nosso aqui, nosso correspondente informal em Brasília. Então a gente espera aqui em outras oportunidades. Por um dia, de vez em quando, né, Manzoni? E é uma grande atividade, essa aí. Eu sempre que posso contribuir com vocês, o faço. Obrigado pelo convite, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Estou sempre à disposição, quando vocês quiserem, eu estarei aqui com vocês. A gente agradece. Obrigada, até a próxima. Até logo.